Agora eu falo de geração saudável. Olha, seja pela saúde ou pela estética, cada vez mais pessoas se preocupam com o alimento que ingerem. E nesse clima, a nossa culinária de hoje é light. Uma receita sem glúten e sem lactose. Nós vamos te ensinar a preparar uma torta de legumes que, apesar de conter poucas calorias e quase nada de gordura, é super saborosa. Olha só. 1, 2, 3, 4. Quando se fala que comemos com os olhos, não é à toa. Quando você vê um bolo como esse, não dá água na boca. Eu posso comprovar, é delicioso mesmo. E detalhe, essa gostosura é light, sem glúten, sem açúcar e sem lactose. Os produtos sem glúten, eles são alimentos feitos com farinha de trigo, cevada, aveia, e são alimentos que eles são, a maioria da população tem alergia e muitas vezes até não sabe, porque tem pessoas que têm alergia e não é só com a diarreia, mas tem dores intestinais, tem gente que engorda, tem pessoas que têm outros tipos, dores de cabeça, e muitas vezes são crônicas e não sabem, porque o glúten realmente ele é bastante alergênico. Então seria indicado todo mundo consumir produtos sem glúten e sem lactose o máximo possível? Com certeza. Com certeza. Antigamente, a alimentação era feita sem a farinha de trigo. Tanto que os antigos, eles faziam os pães de batata. Então, assim, a massa era feita de batata. E daí era até posto um pouquinho de farinha de arroz, fécula de batata. Então, a pessoa, ela cozinhava. Então, por isso que hoje em dia, as pessoas, elas já estão vendo que elas têm mais alergias do que antigamente. Mas é porque antigamente não se fazia tantos alimentos à base de trigo, a base, né, que é hoje o pão, as massas são feitas do trigo, né? E quais são os alimentos, por exemplo, que a gente poderia enumerar aqui que não tem o glúten e não tem a lactose? Então, o glúten, sem o glúten, é tudo que é feito de arroz, tudo que é feito de fécula de batata, amaranto. Então, nós temos outros tipos de farinha. Já a lactose é a alergia do leite e geralmente é do leite da vaca, porque nós somos os únicos animais, né, que mamamos e ainda mamamos leite de outro animal, né? Então daí já na lactose a gente já tem a opção de colocar o leite de arroz, o leite de soja para substituir o leite da vaca. Adelino Silveira é chefe de cozinha há 35 anos. Há 12 anos trabalha com alimentos sem glúten e sem lactose. A especialização veio pela visão de mercado e também pela necessidade. Na própria família, sobrinhos e parentes são intolerantes ao glúten e à lactose. Foi mais assim uma necessidade mesmo de família, porque eu senti na pele esse problema também de intolerância a glúten e lactose. Então comecei a desenvolver isso através de pesquisas há mais ou menos uns 11 anos. E cheguei hoje aos produtos que você está vendo aí, tortas de legumes, bacalhau, presunto de peru light, enfim, palmitos, empadas, mini pizzas, doces, bolos de milho. Não perde nada o sabor. Se trabalha com queijo, então se trabalha com o tofu, que é um queijo de soja. E você não vê nenhuma diferença na textura da massa, na cor, no crescimento, no sabor, em nada, absolutamente nada. Até porque se trabalha com produtos assim de altíssima qualidade. Eu uso azeite de oliva extra virgem, champignons frescos, então sempre o resultado final é inigualável, assim, não perde em nada em questão de sabor e apresentação de prato. Não engorda? E é o mais interessante, não engorda, você pode comer sem culpa, tanto o lado salgado como o lado doce. É saudável. Altamente saudável. Bom, pessoal, hoje então a gente vai ensinar você aí de casa a preparar um alimento sem glúten e sem lactose. Essa torta aqui que você está acompanhando é uma torta de legumes, que é super saborosa, conforme até a gente aqui já salientou. Primeiro, claro, os ingredientes necessários, super fácil de fazer. Anote. Você vai precisar de 2 xícaras de farinha de arroz, 3 ovos, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo, 1 xícara de leite de soja, 250 gramas de legumes mistos,
orégano a gosto e meia xícara de azeite. Confira agora o modo de preparo. Vamos passar para vocês de casa a torta de legumes feita com farinha de arroz, sem glúten e sem lactose. Lembrando o que a gente havia comentado há pouco. A receita diz aí 3 ovos. Lembrando que a gente tem que ter cuidado de trabalhar sempre com ovos bem fresquinhos para não ter nenhum tipo de problema depois, né? A gente acrescenta os líquidos, o azeite, mais ou menos aqui, eu diria umas 2 colheres de sopa a 3 de azeite de oliva. Se você não tiver, você pode usar um azeite comum de casa mesmo, óleo de soja, canola, milho, aí fica a gosto seu. Aqui, gente, eu estou batendo na mão. Não significa que você tenha que usar uma batedeira ou um liquidificador. Não recomendo, porque você vai bater com muita força a farinha de arroz. E o resultado final da torta não vai ser aquele crescimento que a gente quer. Leite de soja, uma xícara bem cheia, bem aqui na medida. Sal, a gosto. Recomendo aqui uma colherinha de nada, de chá de cafezinho. Tá? Se não quiser o sal, 0 sódio, também não usa. Ervas secas, a gosto. Orégano, tomilho, manjericão seco, aí vai a critério e a gosto de cada um. Acrescente uma colher de sopa bem cheia de fermento para bolo, as 2 xícaras cheias de farinha de arroz. Misture, continue misturando, faça uma massa homogênea, não muito grossa. Sabe aquele pacote de 500 gramas, às vezes até mais, de legumes tipo yakisoba? Porque já vem tudo picadinho, 250 gramas, metade de um pacote. Aqui já vem limpinho, higienizado e vai ser fácil para você preparar a torta. Mistura e incorpora a massa. Vamos virar aqui para mostrar bem como fica a consistência da massa. Ó. Vai crescer? Vai, não se preocupe. Aqui eu vou usar uma forma própria para o nosso forninho, que já é uma de papel alumínio, mas em casa você usa um Marinex, você usa uma forma antiaderente. Pessoal, essa torta você pode fazer de outros sabores. Frango, carne, palmito, aí fica a critério e a gosto de cada um em casa. Lembrando, sem glúten e sem lactose. Levando para assar, de 80 graus pré-aquecido o forno, de 20 a 25 minutos. Pronto, pessoal, assada e prontinho para ser degustada. Olha a textura como fica na hora de cortar, não tem dificuldade nenhuma. Fantástico mesmo, viu, gente? Demonstração de que não precisa ter gordura no alimento para ele ser saboroso. Faça em casa, experimente. Tenho certeza que você vai gostar e a sua saúde também.